Hoje vamos falar sobre o livro de 1 Coríntios. O capítulo 1, versículo 1, identifica o apóstolo Paulo como o autor do livro. Ele foi escrito por volta de 55 depois do nascimento de Jesus. O propósito desse livro é identificar os problemas da igreja de Corinto e oferecer soluções aos crentes de como viver para Cristo numa sociedade corrupta. Paulo foi o fundador da igreja de Corinto e poucos anos depois de deixar a igreja, Paulo começa a receber relatos preocupantes sobre ela, de que estaria cheia de orgulho, tolerando imoralidade sexual, fazendo mau uso dos dons espirituais. É então que Paulo decide escrever uma carta aos coríntios na tentativa de restaurar a igreja segundo os padrões de Jesus Cristo. O resumo da história é que a igreja de Corinto estava cheia de divisões. Os crentes daquela igreja estavam se dividindo em grupos. Uns seguiam fulano, outros Beltrano. Na verdade, eles estavam se esquecendo que o líder principal da igreja era Jesus Cristo. Por isso, Paulo exorta os crentes de Corinto a permanecerem unidos por causa da sua devoção a Jesus. Paulo, além de trazer exortação, traz muitos conselhos a respeito de casamento, comida sacrificada a ídolos, liberdade cristã, a ceia do Senhor, dons espirituais e, por fim, sobre a ressurreição. Paulo vai usar a história de dois homens vagando pelo deserto para ilustrar para a igreja de Corinto que a conduta deles estava sendo como a do povo de Israel, que vagou pelo deserto por 40 anos. O povo de Israel, apesar de ter visto todos os milagres de Deus, como a divisão do Mar Vermelho, a provisão do milagroso maná do céu e a água que brotou da rocha, abusaram de sua liberdade e se rebelaram contra Deus, caindo em imoralidade e idolatria. Assim, Paulo exorta aquela igreja para que evitem colocar Deus à prova, como o povo de Israel fez, e para que evitem queixar-se contra ele. Mas como podemos aplicar esse livro nos dias de hoje? Na verdade, muitos dos problemas que a igreja de Corinto enfrentou estão presentes na igreja de hoje. Essa carta de Paulo poderia muito bem ter sido escrita para a igreja de hoje e faremos muito bem em prestar atenção às suas advertências. Paulo diz que apesar de sermos membros de um mesmo corpo, cada um com sua função e particularidade, devemos nos lembrar de viver em unidade. Paulo também nos fala sobre o significado do verdadeiro amor, aquele que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo nos alerta: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, tenham coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Que possamos fazer a leitura desse livro atentos a essas instruções, avaliando os nossos valores à luz do compromisso que temos com Cristo. Amém?